Diretrizes curriculares municipais para a educação da infância. A escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se instrumentalizar para a realização de seus projetos. Por isso, a qualidade do ensino é condição necessária à formação moral de seus alunos. Se não promove um ensino de boa qualidade, a escola condena seus alunos a sérias dificuldades futuras na vida e, decorrentemente, a que vejam seus projetos de vida frustrados. Parâmetros curriculares nacionais. As diretrizes curriculares municipais para a educação da infância têm como pressuposto que a educação é um meio de transformação da realidade, visando superar desigualdades e diferenças que levem a processos de exclusão. A escola é um espaço de encontro das mais variadas etnias, grupos sociais, pessoas com diferentes potencialidades, dificuldades, modos de aprender, ver e ler o mundo. Cabe à escola ser agente de mudança, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, competências, conhecimentos e saberes da experiência para a construção da autonomia e emancipação do aprendiz. A escola tem que dizer sim à vida. Paulo Freire, constituir-se para que o aprendiz se torne sujeito, ser. Nascemos apenas pessoa humana e a sociedade, escola tem o papel preponderante em nossa humanização. Somente os utópicos podem ser proféticos, somente podem ser proféticos os portadores de esperança. Paulo Freire. A escola só é esperança e sonha que o aprendiz pode transformar as utopias em realidade. Nesse sentido, as diretrizes curriculares são caminhos para o professor materializar esses sonhos e ideais. Na linha das Diretrizes Curriculares Nacionais, 1998, as Diretrizes para a Educação da Infância do Sistema Municipal de Mogi das Cruzes propõem 1. A concepção de aluno como ser integral dotado de competências, habilidades, direitos e deveres inserido num contexto histórico, regional e social, de identidade própria que deve ser respeitado em suas diferentes linguagens, expressões e capacidade de criação. A integralidade do aluno é compreendida pelas experiências e vivências no âmbito da família e ainda pelas relações estabelecidas com a sociedade, as quais deixam marcas que constroem o seu olhar de mundo. Cabe à escola promover um ensino contextualizado que contemple o aluno enquanto ser integral que constrói e reconstrói o seu próprio saber, buscando o desenvolvimento de suas competências, habilidades e capacidades na elaboração de ideias e hipóteses sobre aquilo que busca desvendar. 2. A promoção da discussão sobre os valores humanos e éticos para a ação do aluno na sociedade. A escola, espaço de construção social comprometida com a promoção de uma sociedade justa, mais solidária e amorosa, não pode perder a oportunidade de discutir os valores humanos e éticos no enfrentamento de situações conflitantes do dia a dia, contemplando o respeito pelas diferenças, o direito à igualdade, independente das condições social e econômica, física e mental, raça e cor, gênero, opções partidárias, sexuais ou esportivas. É necessário que o professor estimule seus alunos à reflexão sobre o homem e a problemática da vida contemporânea para compreender que pode colaborar na formação de uma sociedade mais digna. É de suma importância que a escola viabilize o exercício da cidadania pela socialização da informação, da discussão, do diálogo, da transparência, capaz de gerar nova mentalidade e uma nova realidade. 3. Ações autônomas e solidárias dentro e fora do ambiente escolar para a construção de uma sociedade justa e democrática. O exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a infância, a partir do momento em que se oferecem às crianças oportunidades de escolha e autogoverno, propiciando o desenvolvimento do senso de responsabilidade. A escola que tem em seu projeto educativo a valorização da criança independente, que toma a iniciativa, que coordena sua ação com a dos outros, que se preocupa com o outro, contribui para a internalização de valores como a solidariedade. É importante a participação dos alunos em ações solidárias, a fim de que possam desenvolver em si próprios a iniciativa de praticá-las a qualquer tempo.
4. A ética profissional como ponto central de todas as relações do processo educativo e explicitação dos princípios humanos pautados no respeito à diversidade. O educador é referência para o desenvolvimento da personalidade, do caráter e dos valores ligados à cidadania dos alunos. Por isto, a ética profissional é um dos fatores predominantes para que se concretize uma educação comprometida com a formação da cidadania. A ética reflete sobre o que se fazer em uma perspectiva coletiva e não puramente individual, nos conduzindo a uma visão de sociedade que não é apenas a soma de todas as vontades individuais, mas, sim, ancorada na vontade coletiva para a realização do bem comum. Neste sentido, cabe à escola ser um local de diálogo, de aprender a conviver, de respeitar as diferentes formas de expressão cultural e ao educador praticar a ética profissional, fator fundamental para seu comprometimento no processo educativo. 5. O acolhimento do aluno tem como base seu bem-estar e o bem-cuidar por parte da equipe escolar, a fim de que este se perceba como sujeito histórico, social participante, autor e ator do seu processo educacional. O ingresso na instituição escolar, além de ampliar o universo das crianças por meio da convivência com outras crianças e adultos de origens e hábitos diferentes, propicia também a aquisição dos mais variados conhecimentos. A escola, além de ser um espaço de ensino e aprendizagem, é também espaço de vivência de valores. A maneira como cada um vê a si próprio depende do modo como ele é visto pelos outros. A ampliação dos laços afetivos entre os alunos e adultos contribui para o reconhecimento do outro, evidenciando e valorizando as diferenças para o enriquecimento de si mesmo. Nesta perspectiva, o acolhimento ao aluno tem grande impacto sobre sua formação, pois, se a escola o aceita e o respeita, possibilita a construção de vínculos afetivos que facilitarão sua atuação no processo de construção do conhecimento. 6. A função social da escola é a formação para o exercício da cidadania em corresponsabilidade com a instituição família. A principal finalidade da escola em uma ação conjunta com as famílias é educar e formar pessoas, o que exige grandes esforços principalmente no enfrentamento dos desafios, considerando a diversidade cultural e as diferenças sociais. Para a formação de cidadãos críticos é preciso relacionar cidadania ao viver dignamente, à preservação ambiental, à distribuição e ao usufruto de riquezas de forma igualitária e ao desenvolvimento humano. É preciso ter em mente que educação é um ato político que torna alunos e professores aptos para fazer a leitura da realidade social, econômica e cultural. 7. A articulação da educação infantil com o ensino fundamental a fim de fortalecer a concepção de educação da infância no âmbito da educação básica. A concepção de educação da infância é fundamental para pensar a organização do trabalho educativo nas escolas. Atualmente compreende-se que a infância é um período da vida de 0 a 12 anos e a criança cidadã de direito, criadora, capaz de estabelecer múltiplas relações, um ser sócio-histórico e produtor de cultura. Nesta perspectiva, estabelece-se uma nova função para a ação docente, educar e cuidar como aspectos indissociáveis, estabelecida anteriormente apenas para a educação infantil e hoje estendida para a educação da infância. A entrada do aluno no ensino fundamental não pode representar negação e ruptura do contexto socioafetivo e de aprendizagem com o processo anterior, mas uma forma de dar continuidade e ampliar as experiências anteriores vividas na educação infantil. A escolaridade é um processo global e contínuo, ao longo do qual os alunos vão crescendo e sendo educados por meio de um currículo formativo e integrado com a realidade. 8. A construção coletiva da proposta político-pedagógica que considere a cultura de Mogi das Cruzes e a da comunidade onde a escola está inserida.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 estabelece como incumbência primordial da escola a elaboração e execução de sua proposta político-pedagógica, como uma tarefa coletiva, na qual devem colaborar professores, outros profissionais da educação e as comunidades escolar e local. Ela deve refletir o desejo, a necessidade e o planejamento de cada comunidade com o comprometimento de todos com o que se elencou como relevante para orientar as ações da escola em busca de um ensino de qualidade. As particularidades de cada proposta devem estar vinculadas principalmente às características socioculturais da comunidade na qual a escola está inserida e às necessidades e expectativas da população atendida. Conhecer bem essa população implica compreender suas reais condições de vida, possibilitando eleger os temas mais relevantes para o processo educativo a fim de atender a diversidade de cada grupo social. Em Mogi das Cruzes, há peculiaridades quanto às formas de viver e de se divertir, de se manifestar religiosamente e trabalhar que se constituem em uma cultura própria. A valorização e incorporação desta cultura no currículo das escolas é fonte valiosa para o contexto pedagógico. Além disso, o conhecimento das questões específicas de cada região, sejam elas de ordem econômica, social ou ambiental, possibilita a elaboração de propostas mais significativas. 9. A escola como espaço democrático que favorece oportunidades variadas para o aluno refletir e manifestar sua opinião. O aluno como sujeito da ação, capaz de intervir em sua própria realidade, necessita ser ouvido e respeitado. A escola cabe o papel de apresentar-se aos alunos como receptora de suas ideias e críticas, despertando-os para os interesses da comunidade da qual fazem parte, como futuros geradores de mudanças. Ao discutir e refletir sobre a organização da sociedade, eles se tornam conscientes para assumir responsabilidades. Incentivar o desenvolvimento de organizações estudantis como espaço de participação democrática, formação de lideranças políticas e exercício da cidadania, e ainda, de articular e viabilizar maneiras de fazer com que os alunos sintam-se participantes do processo educativo, atuando nos conselhos de escola, de classe, série e em outros colegiados possibilita resgatar os valores humanos, integrando e harmonizando o ambiente escolar. 10. A instauração do diálogo com diferentes linguagens capaz de favorecer o processo de aprendizagem. O trabalho com as linguagens se constitui em um elemento importante para o aluno ampliar suas possibilidades no desenvolvimento do pensamento e na construção do conhecimento. Entretanto, possibilitar o acesso aos diversos usos da leitura e da escrita não é suficiente para que isso ocorra. É na interação com as diferentes formas de linguagem, gestual, corporal, plástica, musical, escrita, tecnológica, entre outras que o aluno e o professor descobrem o caminho facilitador para o processo de ensino e da aprendizagem. 11. A educação para o pensar por meio de uma aprendizagem significativa, pois tão importante quanto o que se aprende, é como se aprende, para que se aprende e seu impacto na vida do aluno. Fundamentalmente, o compromisso dos professores é ajudar os alunos a aprenderem a pensar, a refletir, a adquirir estruturas mentais e dominar os conceitos básicos das diferentes áreas, até porque, como sabemos, os conhecimentos se desenvolvem a cada dia, sendo impossível a apreensão de todo o saber. Educar para o pensar significa construir conhecimentos e não apenas armazenar informações desconectadas de um contexto. Implica articular informações a fim de possibilitar ao aluno elaborar seus projetos de vida. A aprendizagem significativa torna-se útil para a vida na compreensão das relações e promove a participação efetiva e consciente na sociedade. 12. A possibilidade do aluno transitar de seu contexto particular para o global, contribuindo para a ampliação do seu universo cultural.
Uma escola que valoriza o conhecimento, a vivência e a leitura de mundo que o aluno traz, oferece condições para este reconstruir seu conhecimento pelo contato com novos conceitos e a ampliação de suas ideias. A valorização da cultura particular expandida para contextos maiores propicia melhores condições de atuação dos alunos na sociedade e em âmbito global. 13. O processo de letramento como uso social da linguagem oral e escrita nas diversas práticas sociais, numa concepção que considera o aluno leitor e escritor competente e criativo, em todas as fases de desenvolvimento. O processo de letramento se dá por meio da familiarização do aluno com os diversos usos sociais da leitura e escrita, processo este interligado à alfabetização. As crianças estão inseridas no mundo da leitura e da escrita bem antes de iniciar o seu processo formal de escolarização sistemática da leitura e escrita. É papel da escola, ao longo da educação da infância, fazer com que a leitura e a escrita não percam sua função social e conexão com o mundo real, utilizando-se dos mais variados tipos de textos de uso corrente na sociedade. Avançar no processo de letramento implica na compreensão da leitura, estimulando o desenvolvimento das habilidades para receber, interpretar, classificar e julgar as informações recebidas. 14. Trabalho sem fragmentação de conteúdos de aprendizagem. É importante que o professor propicie ao aluno uma prática educativa contextualizada, definindo conteúdos fundamentados em uma concepção que favoreça a articulação conceitual entre as áreas de conhecimento. Desta forma, a abordagem dos conteúdos será mais significativa e contemplará a formação do homem integral. 15. Trabalhos multidisciplinares integrados por meio de projetos com informações, conhecimentos e experiências contextualizadas e significativas em parceria com o aluno, visando a sua formação como pesquisador. A aprendizagem é favorecida por meio de um trabalho educativo sem fragmentação de conteúdos. É imprescindível a articulação das disciplinas para a construção do conhecimento conceitual procedimental, atitudinal como também, ações orientadas à construção do aluno leitor-pesquisador. A equipe escolar deve trabalhar com projetos multidisciplinares dotados de informações que tenham significado no cotidiano da vida do aluno para transformar-se e transformar a sua realidade. As atividades devem ser desenvolvidas num clima de cooperação, visando a construção da identidade e da autonomia. A metodologia participativa e significativa mobiliza o aluno a buscar respostas para seus questionamentos, complementando o trabalho de sala de aula. 16. O comprometimento do professor na busca de metodologias diversificadas pautadas em fundamentação teórica, como garantia do direito do aluno a aprender. A utilização de diversas metodologias com fundamentação em áreas como a antropologia, a psicologia, a sociologia, a filosofia, a neurociência, a história é de extrema relevância para que diferentes alunos possam obter seu aprendizado, ou seja, o domínio de habilidades e conceitos necessários, respeitando as possibilidades de cada um, para o que é fundamental o compromisso do professor. 17. A utilização da tecnologia como forma de acesso a novas informações que, analisadas criticamente, levam à incorporação de novos valores, novas competências associadas às mudanças sociais, políticas, culturais e demográficas da sociedade de informação. No mundo globalizado, a facilidade de acesso à informação potencializada pela popularização da internet colocou a escola num impasse. Mais do que ensinar conteúdos, o desafio é formar o aluno para enfrentar a diversidade e a constante transformação da sociedade. Não basta oferecer-lhe diferentes opiniões sobre determinado assunto, é preciso despertar a sua curiosidade para o desejo de compreender e desvelar o mundo. A alternativa é fazer uso da pesquisa, não apenas como acúmulo de informações e sim como ferramenta analítica para que o aluno possa fazer uma leitura crítica dos fatos e chegar às suas próprias conclusões.
No processo de ensino, o uso da tecnologia de forma criativa torna-se uma ferramenta facilitadora da aprendizagem dos alunos, visando também a inclusão digital. 18. A ludicidade na educação da infância, meio privilegiado para a aprendizagem significativa do aluno. A ludicidade possibilita que a aprendizagem se dê na vivência, como um meio prazeroso de favorecer o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo do aluno. O professor deve estimular um clima favorável à exploração prazerosa de situações diversas, voltadas para a formação e compreensão de conceitos, tendo como conduta o lúdico. O lúdico é uma arte e um instrumento para promover e facilitar a educação da criança porque possibilita sequências de ações que favorecem a compreensão de si mesmo, do mundo e da linguagem através de atividades criadoras concretas. O professor deve canalizar a ligação afetiva da criança com o brincar para atividades educativas variadas e significativas. No aspecto cognitivo, brincadeiras de criatividade produtiva para formular e combinar ideias, propor soluções, delimitar problemas, construir regras, desenvolver a linguagem, estimular e construir a reflexão para o desenvolvimento intelectual. No aspecto motor, brincadeiras de manipulação de objetos, imprescindíveis para a escrita, ações lúdicas para a organização do espaço-tempo, objeto, movimento e para o desenvolvimento de habilidades motoras gerais. Nos aspectos afetivo e social, brincadeiras favorecendo a participação social, a cooperação, o relacionamento, a conquista ativa, a autoestima, a autoexpressão, e a imagem de si por meio de experiências vividas. 19. A garantia da educação inclusiva por meio da eliminação das barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, bem como a adoção de métodos e práticas de ensino adequadas à diversidade dos alunos. Emerge atrelado ao paradigma da inclusão um novo tipo de pedagogia, a da diversidade, das diferenças, propondo uma leitura mais aprofundada dos processos de aprendizagem de cada aluno. Os alunos com necessidades especiais precisam conviver socialmente e beneficiar-se dos conteúdos curriculares desenvolvidos em sala de aula, independentemente de sua condição física, linguística, cognitiva, social e emocional. Na elaboração do plano de ensino, o professor precisa considerar a diversidade, ou seja, reconhecer e atender às necessidades dos alunos, promovendo sua real participação na experiência escolar. A escola regular cria oportunidades para a aprendizagem, mobilizando sua equipe para discutir acerca do assunto, utiliza os recursos que dispõe e estabelece uma rede de apoio para lidar com as dificuldades por meio de várias alternativas. 20. A parceria entre a escola regular, a escola especial e os serviços de apoio especializados, a fim de complementar ou suplementar o atendimento educacional. A celebração de cooperação entre a rede regular de ensino, a escola especial e o atendimento especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno com necessidades especiais. Nada impede, quando necessário, que o aluno da rede regular de ensino com necessidades especiais frequente a escola especial para que tenha melhor desenvolvimento, desde que este aluno tenha efetuado a matrícula nestas duas escolas em períodos distintos. O aluno com necessidades especiais matriculado na rede regular de ensino, quando necessário para superar suas dificuldades, tem o direito de atendimento no serviço de apoio especializado. São considerados serviços de apoio especializado, o intérprete de língua de sinais, os professores especialistas em braille, os professores de educação especial itinerante, as salas de recursos, os serviços clínicos e outros recursos especiais. 21. A avaliação como processo contínuo de acompanhamento do desenvolvimento individual da aprendizagem do aluno. Todo o início do trabalho educativo requer por parte do professor identificar individualmente o conhecimento prévio do aluno. Este procedimento denomina-se avaliação diagnóstica.
Quando a avaliação acontece ao longo do processo, com o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de avaliação formativa e quando ocorre ao final com a finalidade de apreciar o resultado, recebe o nome de avaliação somativa. Estes três momentos de avaliação têm objetivos diferentes, são complementares e essenciais ao trabalho educativo. A avaliação como parte do processo de ensino e de aprendizagem deve ser realizada no sentido de acompanhamento do desenvolvimento do aluno em períodos determinados, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. É neste contexto que o professor reflete sobre sua prática e promove ajustes em sua atuação, passando a ser o mediador da aprendizagem, aquele que tem o papel de propor o assunto e facilitar o entendimento no processo de construção do conhecimento. 22. O planejar como princípio prático imprescindível para o acompanhamento da evolução da aprendizagem, o avaliar como forma de privilegiar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o recuperar como um momento de reflexão permanente, capazes de auxiliar o professor e o aluno em suas dificuldades. Planejar é refletir sobre os desafios da realidade da escola e da sala de aula, perceber as necessidades, ressignificar o trabalho, buscar formas de enfrentamento e comprometer-se com a transformação da prática. Avaliar processos educativos promove mecanismos necessários para o professor ser efetivamente construtor e protagonista de seu trabalho e de seu aperfeiçoamento. Recuperar pressupõe a reflexão do processo avaliativo que leva a uma reorganização do planejamento para uma prática diversificada que resulte em aprendizagem efetiva.